Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, esse que está aparecendo aqui embaixo, aqui, ó, na tela de vocês. Isso, aqui, ó. Isso. Onde você pode interagir conosco, com os nossos convidados, debatendo as principais notícias de Itapetininga. Luiz Fernando é o nosso amigo que eu vou apresentar daqui a pouco aqui. De Itapetininga, do Brasil e do mundo nessa quinta-feira, dia 5 de junho, é isso? Sempre erro. 4 de junho, tá vendo? Tô me adiantando, pensando na sexta-feira, amanhã é sexta-feira. Mas nessa quinta-feira fria em Itapetininga, não tão fria, né? Mas provavelmente vai esfriar. Meus 4 amigos e convidados, Luiz Fernando Vale, seja sempre bem-vindo. Nosso professor Luiz Fernando. É um prazer estar aqui, Gustavo, com o pessoal da TVI, e vamos aí estar debatendo essas notícias locais, né? Meu nome já apareceu até antes, né? Já apareceu, já estavam tão entusiasmados com a sua presença pois que colocaram antes. Vinícius, meu amigo também, seja bem-vindo. Muito obrigado. Debatendo as principais notícias do dia. Seja primeira vez no jornal, deve estar nervoso aqui. Um pouco. Paulo Cabral, seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Um prazer participar desse programa que criou, né, a oportunidade para que nós possamos transmitir a nossa opinião e discutirmos e debatermos assuntos de interesse do município e do Brasil de uma forma geral. Obrigado, Paulo. E como a câmera já denunciou, o nosso amigo Fernando Henrique, professor, também seja bem-vindo. Do outro lado. Aí, Fernando. Sentado à direita, como sempre, né? Olha, ocasionalmente estou aqui, né, à disposição da televisão para a gente poder debater um papo. Mas lá você está à esquerda. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, isso, né? Do ponto de vista, a vista de um ponto. Então, e seja bem-vindo, professor. Agradeço. Então esses são os nossos convidados de hoje, o Vinícius, Luiz Fernando Vale, o Paulo Cabral e o Fernando Henrique. Essa caneca bonita aqui que eu descobri o paradeiro dela, estava aqui em outra mesa, você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoimstore.com.br. Essa caneca mais bonita e cobiçada que as do Jô, não é mesmo? Você tentou levar embora, que eu sei. Eu não. Os participantes iam ganhar. Isso. Vamos para as notícias desse dia 4 de junho. De julho, né? De julho. Hoje é adiantou o independência. Dia, agora quer voltar um mês. Vamos lá. Mandela está em estado vegetativo permanente, diz a agência. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela está em estado vegetativo permanente e respira por aparelhos para se manter vivo, segundo informações da agência AFP. A notícia está em um documento jurídico que teria sido apresentado, segundo a AFP, pelos familiares do líder do apartheid, líder anti-apartheid, na semana passada no Tribunal de Mata. O estado de saúde de Mandela piorou e os médicos aconselham a família a desligar os aparelhos que o mantêm vivo. Continua o documento dia 26 de junho, no qual a família solicita a exumação dos corpos dos 3 filhos do ex-presidente. Então está aí, infelizmente, a notícia que o Nelson Mandela, provavelmente em estado irreversível de saúde. Paulo, o que representa ele para o mundo atualmente e o que já representou Mandela? Bom, falar do Mandela, né, é uma coisa que até certo ponto emociona, né?
para quem acompanhou, quem conhece um pouco a história dele, o tempo que ele passou na cadeia, preso, e depois que foi libertado, conseguiu reverter todas aquelas questões, apresentar e implementar todas aquelas questões que ele vinha lutando, não só ele, como todo os companheiros dele, e realmente assim tornou a África um país mais humano, né? Um país sem preconceito, no que pese ainda exista, mas ele, com a bandeira dele, conseguiu realmente transformar, né, a África do Sul e a África de uma forma geral, contribuir com a África de uma forma geral, para que muitos de nós e muitos governantes pudessem aprender com ele. Então, a perda, no que pese ainda esteja sobrevivendo com aparelhos, né, é uma perda irreparável, mas ele deixou uma grande lição para nós, cidadãos mundiais. Fernando Henrique, o que significa... Verdade que o Fernando Henrique é em homenagem ao Fernando Henrique Cardoso? Eu fiquei em dúvida esses dias. Me contaram aqui no programa. Não tem, foi não tem nada a ver. Reabertura, né, da democracia brasileira, em que vários exilados começaram a chegar no país, quando eu vim a nascer. Mas acho que foi uma coincidência. Não é então homenagem? Não foi. Então, o Fernando Henrique estava chegando aqui ainda. Quem deu a informação não procede. Enfim, vamos falar do Mandela. Então, o Mandela, eu percebo ele como um personagem conciliador na história da África do Sul. Tendo em vista que ele, com uma política pacifista, né, sempre pacifista, conciliou diferentes grupos que estavam em conflito interno dentro da África, né? Nesse sentido, o governo dele foi um governo de coalizão ampla, tendo em vista que o histórico, né, da colonização inglesa pesa na história da África do Sul, da qual o colonialismo se fez presente, e diante disso tem de ver os equívocos históricos causados, né, à população negra, que foi submetida muitas vezes a situação lamentável, né? Lamentável. E diante disso ele reverteu esse quadro, né? Coloca, né, foi um governo que criou uma certa identidade nacional entre os sul-africanos e aí isso faz ele já fez a história em vida, mas agora em morte ele há de ser lembrado por toda essa relação que ele teve, né? Um legado de diálogo, né? Mesmo que ainda oprimido, né? Oprimido, muitas vezes encarcerado, ele não baixava a guarda dele e sempre ditava a forma com que devia ser as relações humanas, né? Isso eu acho que só tenho que... Luiz Fernando viveu bastante, 95 anos, viveu bastante. E ficou para a história, ou ficará para a história. Luiz Fernando Vale, e a relação dele com essa luta de gêneros, de etnias, vamos dizer assim? O apartheid, o que ele representou depois do apartheid para o mundo, mudou a visão? Diminuiu o racismo? Diminuir, assim, vamos colocar assim, numa balança, algo assim bem baixo. Mas já vem um reconhecimento, né? Pelo menos aquelas teorias antigas de inferioridade vão cair por água abaixo. Aí também na África do Sul hoje ainda parte da elite branca ainda fala assim que tem que mudar porque está tendo muito presidente negro e parece só estar favorecendo a população negra, né? Mas o Mandela sim se torna uma referência importante na luta contra o racismo, na luta pela igualdade racial, social e econômica, e será uma perda grande, né? Mas como muitos pensadores, ainda bem que viveu bastante, chegou aí aos seus 90 e poucos anos, assim como o Hobsbawm também chegou aos 90 e poucos, e outros pensadores que foram além e mudaram a história da humanidade. Martin Luther King, né? Martin Luther King também, que foi assassinado, né? Vinícius, chegou em você. E o Mandela? Eu acho que o fato dele ter sido um homem que entrou para a história muito antes dessa globalização da comunicação acontecer, né, já é uma coisa muito notável já. Então, e sempre defendendo os princípios dele através da paz, lutando pela igualdade. E eu
é um homem que ele entrou para a história antes da gente ter internet e antes dessa globalização da informação ter acontecido. Porque atualmente muita gente consegue algum destaque com alguma luta, alguma coisa, né? E é uma pessoa que a gente viveu no mesmo período que ele, e eu tenho muito orgulho de poder dizer isso. E eu acho que ele já está na história e vai ser lembrado para sempre. E o racismo, a mensagem que ele trouxe sobre essa luta contra o racismo, ele vai se tornar um grande mártir disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai se tornar e é uma coisa que foi levantada, uma questão, né? Vamos parar para pensar nisso daí. Talvez sem ele não se pensasse tanto a respeito disso. Eu acho que ainda se pensa muito pouco a respeito disso. Né? Concorda, Paulo? E essa questão do racismo no mundo? Olha, eu acredito assim que eu tenho 60 anos de idade, né? Então eu já vivi fases na minha vida e acompanhando um pouco isso. E a gente vê vários, né, desde a época de Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos, acompanhei de perto sob o ponto de vista de leitura, de jornais, a briga e a luta do Martin Luther King, né, que se tornou realmente um líder e conseguiu modificar, né, dentro dos Estados Unidos, se não muito, mas um pouco mais, né, essa questão do racismo. Né, e eu entendo que sim, desde o racismo entre cor e opções até sexuais, hoje que está muito em voga, está muito essa tal do cura gay, que é um absurdo, né, uma coisa de cabeça de um louco que inventou essas questões. Eu acho que sim, que a humanidade caminha para uma democracia sob o ponto de vista das relações humanas, independente da etnia, da cor, da raça. Entendeu? Eu acho que nós estamos avançando. Né? Não está no ideal? Não, mas eu acredito que melhorou muito mais do que há 50, 60 anos atrás. Maravilha, vamos para a próxima notícia, deixar o Mandela aí, que com certeza ele será alvo de outros comentários aqui no Jornal Cidade Livre. Embaixada dos Estados Unidos na Bolívia cancela a celebração oficial do 4 de julho. A Embaixada dos Estados Unidos em La Paz decidiu adiar, sem definir nova data, as celebrações previstas para o dia 4 de julho, feriado da independência do país, informou nesta quinta-feira a representação diplomática americana através de um breve comunicado. Fontes da embaixada contatada pela agência F não quiseram detalhar os motivos da decisão, anunciada depois que vários países europeus negaram a autorização de sobrevoo e aterrissagem ao avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, sob suspeitas de que ele trouxesse a bordo o ex-técnico da CIA, Edward Snowden. Fernando Henrique, essa questão aqui da Bolívia entrou em rota de colisão de novo com os Estados Unidos? Esse caso do Edward é uma questão polêmica, né? Lembra algumas questões aí da bipolaridade do mundo, em que soviéticos, né, são anti-americanos e os chineses estão envolvidos no meio, e esse asilo. Olha, esse cidadão deveria ter a liberdade plena do seu ir e vir diante das nações, diante do crime que ele cometeu, não foi de assassinar alguém. Ele só dedou o que o pessoal fazia. Ele trouxe transparência onde nunca houve foco nenhum de luz diante das políticas internacionais que botou certos países aí, vem comentando que os Estados Unidos estão, mesmo em tempos de paz, ele faz escutas, né, em diversas instituições de diferentes países do mundo. Isso é antidemocrático, né, da parte deles. E um cidadão dele como esse vem demonstrar essas características de que a informação não deve ser propriedade única e exclusiva de um Estado, tendo em vista que eles têm interesses que, por sua vez, os Estados Unidos, né, tem a capacidade de intervir em qualquer situação, em qualquer local do globo, do planeta, e isso coloca em questão o poderio norte-americano, né? E o quanto que eles estão caçando esse cara, que inclusive é um presidente de uma nação, acabou se tornando alvo de retaliação, tendo em vista a investida norte-americana e austríaca, né? Também. Também, né? Em cima deles. E é uma situação da qual vamos ver os desdobramentos dos fatos, porque, como eu disse, né? São grandes interesses em jogo, e a cabeça desse cara
Tá valendo. Ele sabe muito. Paulo, e essa questão toda aí desse Edward Snowden aqui, a questão da CIA, desses serviços secretos norte-americanos, ele pode conceder asilo político para ele, a Bolívia, como já manifestou interesse de... Olha, com relação a que país, né, conceder asilo para ele, eu acho que, assim, cada país tem a sua orientação, tem a sua política, né? Eu acredito que algum país, o próprio Putin, né, no estado lá na Rússia, disse que ele aceitaria desde que ele parasse de divulgar as informações que ele detém ainda, né? Foi uma imposição, isso pelo menos eu li no jornal isso, né? Agora sim, eu acompanho um pouco o raciocínio do Fernando aqui, mas existe uma questão assim, quer dizer, eu acho que existe uma neurose nos Estados Unidos, né, de antiterrorismo, aliado a uma questão de ter informações do mundo como um todo. A própria União Europeia foi aventado que também os Estados Unidos têm, né, escutas na Europa. Quer dizer, a título de que, se isso é verdade, quem está dizendo é o Edwards, né? Então, assim, está passando do limite daquilo que eu realmente acredito que os Estados Unidos deveria ter com o acontecimento de 11 de setembro, né? Eu acho que realmente eles têm que ter algum tipo de segurança, né? Mas, assim, eu acho que está havendo uma neurose nos Estados Unidos, né, de ou se proteger atrás desses acontecimentos para poder escutar, enfim, e bisbilhotar a vida da população mundial. Acho que isso é um exagero. E quanto a ele, né, existem as leis americanas, como existem as leis brasileiras, né, ele teria que estar respondendo sobre as leis americanas, né, que proíbe um funcionário, quando ele foi admitido para trabalhar, seja terceirizado ou não, ele tinha conhecimento desse risco de cumprimento de lei. Por isso que ele está fora, né, mas eu respeito, do seu ponto de vista de democracia, o fato dele estar tornando público, que nem o WikiLeaks, né, WikiLeaks. Exatamente. Que também divulgou que hoje também está correndo risco. Numa embaixada também, né, do Equador, em algum lugar. Isso. Algum lugar. Vinícius, então a questão é a seguinte, você disse aí de internet e o mundo globalizado e a internet, além de estreitar as fronteiras, encurtar as fronteiras, ela também deixou as pessoas vulneráveis. Esse Edward Snowden, o WikiLeaks, essas pessoas vieram a público dizer sobre essa vulnerabilidade. Merece a condenação ou ele merece um asilo político e fez melhor para o mundo do que se não tivesse contado? Eu acho que se a gente for pensar sobre o ponto de vista global, eles merecem asilo político, sim. Sobretudo por isso que você mencionou, a respeito de mostrar a vulnerabilidade da internet, das informações. É muito fácil de transmitir informações, se bem que nem todo mundo utiliza a internet para esses meios, né? Mas eu acredito que eles não causaram grandes danos aos países e, assim, eu concordo com o meu colega que diz que é um certo exagero, uma certa neurose, por exemplo, dos Estados Unidos de se proteger demais, de repente se proteger demais baseado em um acontecimento de terrorismo e usar disso para se manter sempre em primeiro lugar, com um passo à frente das outras nações, é o que as outras nações estão pretendendo fazer. Então eu acredito que eles merecem um asilo, sim. Luiz Fernando Vale, dizem na psicologia que quanto mais medo você tem de alguma coisa, que você também é um causador desse medo em alguém. Você tem medo, é o efeito sombra que dizem, né? Os Estados Unidos, eles têm esse ar terrorista, por isso que eles têm tanto medo do terrorismo? Eu prevejo que sim, né? Porque, veja só, as campanhas dos presidentes norte-americanos é financiada por quem? Indústria bélica. Indústria bélica vai ganhar lucro como? Fazendo guerra. Aí você tem que puxar digamos assim, o pelo e o ovo para arrumar essa guerra. Ou seja, será que a democracia já foi levada no Afeganistão? E no Iraque? Sei lá, tá uma bagunça, não vejo nenhum momento de democracia. Ou é imperialismo mesmo? É, o imperialismo mesmo, ou seja, o imperialismo precisa de quê? Espaço vital. As reservas de combustível fósseis estão acabando. Onde vai conseguir esse espaço vital? No Oriente Médio. Seus aliados são quem? Israel, Arábia Saudita. Você vai ver aqueles que não são seu aliado para você conseguir esse espaço vital, ou seja, o petróleo. Com o apoio da indústria bélica, você precisa fazer uma guerra. Quem você vai fazer uma guerra? Alguém que é inferior a você.
Vamos ver, será que ele vai se meter com a China? Não. Vamos entrar no Afeganistão. Entrar no Afeganistão, é mais frágil. Inventar um World Trade Center ou não? Você acha que foi verdadeiro? Dizem a teoria da conspiração diz que foi um fato criado. Eu tenho lá minhas ressalvas, né? Não vou dizer que sou 100% a teoria da conspiração, mas eu fico com algumas dúvidas, né? E o Snowden, e a Bolívia nessa história, para a gente encerrar aí para falar de Brasil. E a Bolívia, tá se metendo tá colocando a mão num formigueiro aí, vamos dizer assim, ao mexer com os Estados Unidos? Ou eles são assim mesmo? Corre o risco, né? Então já começou esse pretensionismo que proibiu o avião do presidente a pousar lá. Comunicou com alguns países da União Europeia, não deixar, porque tem isso, né? Mas é incrível que ele fala um tanto de democracia, né? Falam que eles são o rei, não digo rei, né? O principal país democrata, discutem a falta de abertura da democracia em Cuba, mas a Jonas Sanches anda o mundo inteiro falando mal de Cuba, né? Agora alguém que denunciou o abuso de poder deles em relação ao mundo é um criminoso, é um terrorista, é um perigo para a sociedade americana. Tudo bem, ele foi contratado, ele não podia deixar vazar. Porque toda empresa você vai, caso de espionagem, você é o quê? Você é demitido, você é preso, porque você agiu conforme contra a política da empresa. Mas o que ele fez foi digamos assim, é um bem para a sociedade, né? Ou seja, estão nos espionando, ou seja, estão procurando alguma coisa para justificar. Maravilha, vamos falar um pouco do Brasil agora e dessa notícia famosa que invade os nossos noticiários, que é a tão famigerada reforma política. Agora, durante a manhã, o vice-presidente Michel Temer tinha dito que era impossível fazer o plebiscito. Agora à tarde já mudou de ideia, então vamos lá. O vice-presidente Michel Temer emitiu nota oficial na tarde desta quinta-feira, em que declarou que o governo mantém a intenção de que o plebiscito sobre a reforma política valha já para as eleições de 2014, ao contrário do que ele havia declarado mais cedo. Embora reconheça as dificuldades impostas pelo calendário, reafirmo que o governo mantém a posição de que o ideal é a realização do plebiscito em data que altere o sistema político eleitoral já nas eleições de 2014, disse Michel Temer em nota oficial. Paulo, e essa reforma política, plebiscito e todas as variantes? Referendo. Isso, todas as variantes disso. Olha, na realidade é o seguinte, a reforma política, eu me lembro bem, desde a época infelizmente, o Tancredo Neves não assumiu a presidência da República, né? E infelizmente tivemos o Jair Sarney por 5 anos. Mas, e essa questão vem sendo discutida, eu acho que desde aquela época, né? E nem o Fernando Henrique, nem Lula, e nem a Dilma iria colocar isso em pauta se não houvesse esse clamor da sociedade, né? Que partiu de uma questão de 20 centavos, né? Por uma questão muito maior, né? E até eu li na Folha de São Paulo uma frase que diz assim, existia uma frase que era do Delfim Neto, eu era feliz e não sabia, né? Hoje a população está dizendo, eu sou infeliz e não sabia, né? Então hoje você vê, eu tive a oportunidade de ontem estar em São Paulo, no Hospital das Clínicas, para resolver um programa de trabalho, encontrei com os médicos, eles foram para Paulista para, né, reivindicar a questão dos médicos que não vêm, melhores qualidades enfim. Eu, com relação ao plebiscito, eu não vou dizer que é um oportunismo do governo, né, se aproveitar desse momento para plantar essa questão, né? Mas é uma questão que realmente, num momento qualquer, tem que ser resolvida. E eu, na minha opinião, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho observado, nós não temos a condição da população de responder 5 ou 6 perguntas que elas nem sabem exatamente o que significa. Né? Se você falar sobre voto distrital, para a pessoa que mora na Amazônia, mora no semiárido, no Nordeste, o que é voto distrital? Né? Aí tem uma pergunta mais fácil, não poderá ter mais suplente de senador? Isso é fácil, todo mundo vai querer não, quer dizer, uma resposta mais fácil. Eu acho que tudo vai estar muito bem esclarecido à medida que você tiver a população mais esclarecida sobre o que ela vai responder, se for um plebiscito, né? Que o plebiscito você tem uma condição e o referendo você tem uma outra forma de atuar, a população atuar.
Então eu acho que assim, que a reforma política devia ter sido feita, ela tem que ser feita e pode até ser feita agora, mas não valendo talvez para esse, até porque existem esses políticos que estão lá, que eu não sei até onde o interesse deles efetivamente que possam valer, né, possa valer essa reforma para 2014. Eu acho que existe aí um tempo de 70 dias que o TSE definiu, né, como um prazo mínimo para ele poder se organizar, né, e aí sobram-se o quê? 25 dias para que você publique na televisão, nos meios de comunicação, para a população saber exatamente o que ele vai estar, né, optando como reforma política. Eu acho que ela tem que existir, porém, eu acho que nós temos que ter um tempo maior para poder deixar a população mais clara, para ter uma reforma política efetivamente, e não mais um causuísmo. Fernando Henrique, e a questão do plebiscito, as propostas que a Dilma enviou para o Congresso, o que você achou disso tudo? Olha, como eu disse, né, o clamor das ruas foi ouvido, mas ele não está sendo interpretado da maneira que se devia, né? Tendo em vista, por exemplo, a questão do voto obrigatório, sim ou não. Um voto, coisa simples, se o cara pensar, né? Seria uma questão pertinente. A questão, ainda que pese, eu acho que aquele plebiscito, se fosse feito 2 perguntas ou coisa assim, ou até 3, qual é algo que é possível. Então 2 partes, né, em 2 fases, ou 3 fases, várias questões sendo feitas ao longo de alguns meses, e isso vai se tornando um mecanismo, né, de consulta. A questão outra questão crucial seria uma espécie de voto de legitimidade aos governantes, que depois de eleitos, se eles praticassem algum tipo de desvio, a população iria avaliar se ele deve ou não permanecer no mandato. É o recall que chama. Né? Saber, olha, ele tem o seu mandato e tudo mais, e isso, por sua vez, são questões as quais são fáceis as pessoas assimilarem, né? E até então merece um determinado tempo devido para poder estar sendo discutido. Mas o que cabe também essa questão da reforma política envolve o fim de um ciclo de organização política de um sistema partidário que é caótico, todos os partidos se coligam com todos os partidos, aqueles que querem se diferenciar não conseguem, né, que tem uma determinada ideologia, são mais de 30 partidos que têm uma determinada vinculação ao financiamento privado de campanha, um grande número de partidos, né, coligações. Isso tem repercussões profundas na organização da temática da democracia, né? E diante disso, acredito que é o fim de um ciclo onde a representatividade política está em xeque, foi questionada. Agora, o que eles estão preocupados é em buscar essa legitimidade novamente, fazer um contrato social com a sociedade que venha repercutir profundamente na organização, né, dos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas isso ainda, como disse para vocês, estão interpretando em meio a muitas... É difícil esse debate lá dentro do Congresso, realmente é difícil. E é um tempo muito curto para você, muito curto, né, colocar isso em discussão num momento em que o próprio Fernando falou, quer dizer, o clamor da população, né, não foi especificamente assim voltado para uma reforma política, né? Saiu de 20 centavos e passou por um monte de outras questões, né? E aí vem o governo com essa proposta, que eu acho que é legítima, mas que eu acho que não é o momento de você, né, estar propondo isso para uma população que não conhece e não conseguiria, talvez, num espaço curto, de promover uma mudança política com uma dessas questões que o Fernando colocou, de legitimidade, efetivamente, né? Onde você possa ter representantes que você tenha condições de fazer o recall, como você falou. Luiz Fernando Vale, a questão é a seguinte, muito se debateu sobre a reforma política, está lá engavetada no Congresso há 12 anos, alguns partidários da ideia do Paulo, que não era no momento adequado. Hoje eu vi o Aécio Neves falando que já nasceu morto o plebiscito. O DEM, o Agripino Maia, o presidente do DEM, está bravíssimo mesmo, porque vai mexer no financiamento de campanha. Tipo, vamos deixar o povo ir às ruas, mas não vamos deixar ele influenciar tanto, é mais ou menos isso a ideia? Parece que é mais ou menos isso, né? Ou seja, a história, como sempre, vai se repetindo.
Vamos evitar que esse povo meta o bedelho na nossa aristocracia. Ou seja, foi assim na independência do Brasil. Vamos deixar a monarquia, porque assim a população não se mete, a gente não vai virar não. A proclamação da República, vamos fazer as escondidas aqui com os militares e nada de povão. Depois do Estado Novo, o Getúlio toma o poder, depois ele se torna populista, ou seja, como sempre, você vai deixando a população de lado, né? Parece que a população não tem, eles acham que a população não tem o conhecimento suficiente de entender as questões políticas, né? Ou parece que evitam que a população tenha noção das seus direitos políticos, né? E você acha que a proposta do plebiscito era a melhor, a mais adequada? Ou não? Eu vou dizer sinceramente, eu estou estudando tanto a proposta do plebiscito quanto do referendo. Saber, somente 5 perguntas cabe, se é o suficiente, se as perguntas estão de acordo. Estou fazendo ainda um estudo profundo disso para emitir uma opinião mais sincera. Falar assim, não, tem que ser o plebiscito, não, tinha que ser um referendo, tinha que diminuir o número de perguntas, tinha que aumentar o número de perguntas, essa daqui não tem interesse, essa aqui era mais interessante, poderia colocar essa, então estou fazendo ainda um estudo para poder falar assim abertamente, não, minha opinião é essa e... Só complementando uma coisa assim, eu acho exatamente isso, quer dizer, que tipo de perguntas efetivamente vão gerar uma reforma política? Assim, por exemplo, uma questão que eu coloco também é respectivo ao imposto a grandes fortunas no Brasil, né? Ou então o juros de auditoria. Então, mas ainda que tenha relações, né, com essa necessidade, a questão dos juros da dívida também. Deveríamos ou não fazer uma auditoria nos juros da dívida? Se as 6 mil famílias que levam 43% do orçamento nacional deveriam ou não continuar a receber esse dinheiro, tendo em vista nos 190 milhões de brasileiros que outra coisa que não colocaram em pauta, né? Porque questões são pautas importantíssimas para o país. Política, mas a questão da democracia dos meios de comunicação. Também, outra extremamente grande importante questão. Que os nossos grandes meios de comunicação estão na mão de 6 famílias. Vamos perguntar para o Vinícius. Vinícius, o sistema político brasileiro, eleitoral, é muito complexo? Eu acredito assim que tudo isso que tem acontecido no nosso país, há muitos vértices que a gente pode olhar, que a gente pode prestar atenção. Eu gostaria muito de conseguir prestar atenção na revolução, no marco histórico que está acontecendo, mas eu tenho uma tendência às vezes, de achar que boa parte dessas pessoas não sabem pelo que elas estão lutando. Né? Eu acredito que precisaria haver uma revolução na educação do nosso país primeiro. Eu também acho que boa parte da população, não 100% óbvio, mas uma parte muito grande da população não saberia responder às questões do plebiscito. Eu tenho uma filosofia de vida de chamar muito para mim a responsabilidade. Eu sou um ser coletivo, a gente vive em sociedade, a gente vive de uma maneira coletiva, mas se a gente for parar para pensar, a gente tem uma cultura do indivíduo, do individual, e a gente acaba não tendo um senso de coletividade. Então eu acredito que vamos fazer assim, de repente houve uma reforma política, vamos imaginar que houve uma reforma política que tudo que o povo brasileiro gostaria que mudasse com relação à política, mudasse. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se a gente continuar, se a gente mantiver a nossa postura de não pensar no outro, de não pensar no coletivo, se a gente continuar jogando o nosso lixo no chão, se a gente continuar achando que a gente pode usar o nosso carro para andar sozinho e achar que ainda tem preferência no trânsito e não dá preferência para o ônibus, entendeu? Então acho que há muitos vértices dessa questão a serem pensados. Então acho que assim, é um marco histórico que está acontecendo no nosso país, seria muito, muito importante se o Brasil prestasse atenção mesmo de verdade nas questões propostas. Mas também tem o lado talvez do oportunismo, né, de quem está propondo isso agora. E assim, vamos acalmar um pouco esse povo, vamos fazer o plebiscito e ainda vamos ficar com mais moral do que a gente estava. Eu tenho medo disso, entendeu? Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o nosso jornal Cidade Livre. Até já.
OFEP, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. OFEP, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com o jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando também que o programa é transmitido ao vivo pela internet no site www.tvitap.com.br, onde abaixo do vídeo que você assiste ao vivo você tem lá o link para enviar a sua sugestão e debater as notícias e as suas ideias com os nossos convidados de hoje, dia 4 de julho, independência do país que o Fernando mais gosta, que é os Estados Unidos. Entendeu? Mas vamos antes da gente entrar em Itapetinga, fazer algumas perguntas rápidas, só para saber como é complexa essa questão da reforma política. Fernando, financiamento público ou privado de campanha? Olha, eu acredito que o financiamento público com um orçamento privado sendo depositado em um caixa que depois vai ser dividido entre todos os partidos, a gente vai privar um fundo, né? Onde todos são... Você pode doar, mas não para pessoa específica. Doa para o fundo e para o fundo divide depois. Já é uma variante que não tinham levantado. Né? Mas é uma possibilidade. Então, financiamento a sociedade público, participa, não exclusivo, mas porque cada um pode doar o quanto puder. Né? Porque a sociedade civil tem que participar da democracia. Mas doa para um fundo... indeterminado. Como se fosse para o cartório, né, eleitoral da cidade, e ele distribui aqui entre os partidos que estão... Rateio feito proporcional ou feito igual para todos? Porque a ideia, dizem, do proporcional é quanto mais igual representação... Igual para todos, né? Democraticamente, vamos sair de condições iguais, né? Justas, iguais, por todos, pelo menos nesse segmento. Paulo, financiamento público ou privado? Financiamento misto com uma efetiva fiscalização das contribuições das entidades privadas. Misto pessoa física? Pessoa jurídica não? Misto pessoa física e jurídica, com uma fiscalização efetiva sobre essas doações da iniciativa privada. Hoje? Um pouco na linha do que o Fernando colocou aqui. Hoje vigora privado, né? Vigora privado. Mas tem um fundo partidário que... cada candidato gasta... Empreiteiro e banco são os grandes financiadores de campanhas no Brasil hoje. E quer democracia, né? Financiamento público ou privado? Democrático, né? Exclusivo. Ou igual a ideia eu achei a ideia do Fernando interessante, não tinha pensado nesse caso aí até agora. Pode doar, mas para um fundo independente. Sim. Tá certo que... Você vai apoiar a democracia, então apoie... Vou lá apoiar para a minha esquerda, vai apoiar a jogada de direita. Pode ser que aconteça isso. Mas fazer o quê? Vai ter que fiscalizar para a coisa, né, não ser desigual, né? E aí... Vinícius, financiamento público ou privado de campanha? Misto, eu gostei muito da ideia do Fernando. Acho que o financiamento misto e de maneira igualitária para todos os partidos seria uma ideia muito interessante. Maravilha. Voto facultativo ou obrigatório? Fernando. Olha, facultativo. Tendo em vista que a obrigatoriedade cria currais eleitorais, né? A falta de consciência da população brasileira pode ser desenvolvida sim com voto facultativo, tendo em vista que quando o cidadão vai votar, ele vai votar com consciência. Ele não tem consciência, ele não vota. Até mais justo até para o sistema. Né? Se o cara não tem consciência, ele não vota. Não sei qual que é a minha opinião sobre isso, então não vou participar. Se eu sei, se é importante, facultativo, sem dúvida. Facultativo. E também, Fábio? Vinícius, desculpe, Vinícius. Essa questão, quer dizer, uma questão cultural e de educação, né? Quer dizer, não querendo me alongar muito, mas essa questão da educação ela é fundamental para que a população possa ter um discernimento melhor, né, sobre essas questões. Mas eu sou partidário da não obrigatoriedade, de facultativo. Facultativo ou obrigatório? Facultativo. Tem gente que diz assim, não, tem que continuar sendo obrigatório, porque o cara vai passar com a Kombi lá, vai levar uns
umas pessoas para votar. Até hoje funciona Mas assim. acontece Obrigatório funciona. Hoje é ônibus, avião. Sou totalmente a favor do voto facultativo. Ninguém tem... Já que somos uma democracia, você não pode me obrigar a votar. Eu voto porque eu quero, porque eu tenho um posicionamento, eu tenho uma visão de mudança e eu acredito que aquela pessoa que vai me representar vai me trazer essa mudança. Então, facultativo. Vinícius. Facultativo, sem dúvida. É democrático e vota quem tem uma ideologia, quem tem uma vontade, uma intenção. Né? Não vota, você não está indo lá, vou votar porque eu sou obrigado, na hora chegando lá eu decido. É facultativo, na minha opinião. Vou começar com você agora. Reeleição. Você é a favor ou contra a reeleição? Eu sou a favor. Eu não vejo que seja... Eu acredito assim, se houverem as mudanças que precisam haver, eu sou a favor da reeleição. Luiz Fernando Vale. Não, sou contra. Todas as eleições? Eu acho Vereador, que... deputado, governador, tudo? Sim, deputado. Acabar também com as aposentadorias por tempo. E eu acho que o cargo tinha que ser de 5 anos, e não mais de 4. Acho que 5 anos dá para você... 5 anos sem reeleição. Sem reeleição, acho que dá para você fazer Ele um pode trabalho. ser candidato depois, na próxima? Só... Espera o intervalinho e... depois, sim, mas sem aquela questão de ter aposentadorias, privilégios. Paulo. Eu acredito, eu concordo com o Fernando com relação à questão da não reeleição. 5 anos de governo, né? Mas para nível do executivo, presidente da República. Nos outros níveis, eu acredito Governador que pode? Governador poderia. E Governador, parlamentar também. Eu acho que com a reforma política e com o crescimento da própria população, com conhecimento e tal, e dependendo da política, do sistema político que vai ser aprovado, né, a população vai ter condições de voto distrital, lista aberta, lista fechada, né, a população vai ter um pouco mais de conhecimento do seu parlamentar que está próximo a você, né, e você vai ter que ter condições de cobrá-lo e não votar mais nele, ou votar caso ele tenha feito o seu trabalho direito. Só nesse momento que temos 3 opiniões divergentes. Então, só para ver a complexidade. Realmente é interessante essa matéria, porque percebe-se que são alterações pequenas, por mais que você faça alterações no sistema eleitoral, são alterações pequenas diante do processo extenso do qual ele ocupa e envolve, né, os interesses quais ele envolve. Agora, diante disso, eu percebo que a reeleição ela não devia acontecer, pelo fato de que os partidos deveriam criar quadros capazes de conduzir os projetos políticos dos partidos nos governos, né? E diante disso, a alteração ia se dar de partido, ou ia se dar o candidato, mas ao mesmo partido. Eu sou a favor do fortalecimento dos partidos nessa situação para poder beneficiar a rotatividade partidário, não pessoal. Porque o personalismo no sistema político, muitas vezes, ele desvia um pouco o foco dos objetivos do governo, de direitos civis, sociais, políticos e humanos, né, que devem ser garantidos e que, por sua vez, alguma personalidade política, se ele não satisfaz esses interesses da população, certamente ele não devia ser reeleito. Aí ouviria mais pessoas tendo de participar do processo político indicado pelos partidos para conduzir um projeto político do partido. Né? Então vamos lá, você falou de partido político, para a gente encerrar essa discussão e falar um pouco de Tapetininga. Não haveria reeleição. Né? Não haveria reeleição. Na sua opinião, limitação do número de partidos. O que você acha disso? Como foi a cláusula de barreira em 2005? Olha, se deve ser limitado, deve ser o povo que deve decidir. Né? As urnas, vamos dizer assim, a eleição que deve decidir o fim, não deve ser cláusula nenhuma. Né? Porque partidos somem e partidos surgem. Né? Os pequenos do passado são grandes hoje. E os grandes de hoje podem ser pequenos amanhã. E isso é o povo quem decide. Acho que deve ser livre, aberto. Não tem limitação. Eu concordo com você. Eu concordo com o Fernando. O povo deve decidir. Eu concordo com o Fernando. Uma autoridade no país que tem a capacidade de decidir esse ou aquele. É no voto. É um voto. Conseguiu convencer a população, beleza. É que hoje em dia, infelizmente, nós temos partidos que virou negócio, né? De aluguel. Né? É um negócio. A gente sabe de várias situações, seja em Tapetininga, seja onde for,
E aí vira um negócio. Eu crio um partido e que exijo da coligação, eu quero 100 mil, eu quero 1 milhão, eu quero 2 milhões. Né? Eu tenho um candidato a deputado, eu vou tirar, você põe o seu, mas eu quero tanto. Né? Isso existe e isso é uma forma nojenta, asquerosa de fazer política. Né? Então eu acho que essa questão, né, da própria população, com o seu voto, fazer esse julgamento. Então, não é a favor da limitação? Não. Você é a favor da limitação dos partidos políticos? Hoje temos 30 e mais 56 para serem aprovados pelo TSE nos próximos anos. O que acaba acontecendo? Existe Muito do Partido Militar Brasileiro. Como disse o colega aqui de mesa, o Paulo, existem muitos partidos que acabam sendo de partido de fachada, de aluguel, que vai lá, faz a coligação, tudo, ou simplesmente, cria um partido aí para tirar voto daqueles ali, que ideologicamente, nem todos têm uma ideologia política, uma ideia partidária. Tem uns que tem política do trem, né? O trem. Sim, o trem. Ou seja, então acho que tem muito partido sem muito fundamento, não tem um embasamento político. Nem ideológico. Nem ideológico. Acabou virando, infelizmente, a política brasileira virou um circo, né? É tudo farinha da mesma Você é a saco. favor ou contra a limitação? Eu sou a favor da limitação. Acho que tem que... Não que vai evitar que vai surgir novos partidos, mas diminuir esse excesso de partido que tem aí, que não tem fins políticos, ideológicos nenhum. Tem dono, só está querendo pegar o salário Vamos tentar eleger um vereador para chegar nosso salário lá. Por exemplo, partido do Kassab, partido da Marina, partido do Lula, partido do Fernando Henrique. Morreu a pessoa, morreu o partido. Morreu o partido. Né? O Brizola, por exemplo. Brizola, o PDT, né? O cara carregou o partido. Pois Aqui é. tem vários expoentes, né? Mas, Vinícius, enfim. você é a favor da limitação dos partidos? Não, eu sou contra. Eu acredito que a limitação traria mais problema do que solução, na realidade. Né? Sempre tem aquele partido que tem mais poder e o número X. E a gente quer que tenha um partido novo. Acredito que acabariam conseguindo tirar um partido de repente e criar outro. Então, eu sou contra a limitação. Acho que não traria solução, não. Agora, a última pergunta, e coligação? A favor de coligação entre partidos num pleito eletivo? Olha, eu acho que tudo depende muito de um contexto, né? Tudo que a gente vai falar depende muito de contexto. E no contexto que a gente está vivendo, a gente está vendo que não dá certo, né? Que não é positivo para a sociedade, é uma verdadeira máfia que acaba acontecendo. Porém, num outro contexto onde a população tenha mais condições de escolha, eu acho que qualquer tipo de limitação atrapalha, né? É contra a democracia. Então, é uma posição não tão enfática com relação a isso que eu tenho. Eu acho que assim, no nosso cenário atual é maléfico, mas ele poderia ser benéfico um dia. Então você é mais ou menos contra? Sim, mais ou menos. Luiz Fernando Vaz, você é contra as coligações? Sim, sou. Depois volta aquele jogo de interesse, né? Mas, por exemplo, aqui vamos desculpe trabalhar. Uma coligação ideológica, PSDB e DEM, eles guardam relações ideológicas? Nesse caso, não poderiam se coligar? Nesse caso, sim. PT e PCdoB? É uma mesma ideia, né? Mas você vai lá, PSTU e PMDB. Você imaginou uma coisa? PMDB não nega. Não, mas então você é contra. Sou contra, Hoje porque ninguém eu acho nega que... nada, né? Hoje ninguém Você é nega contra, nada. Paulo, as coligações? Não, eu sou a favor. Na situação atual, né, as coligações elas são feitas de uma forma prevendo ou pretendendo futuros benefícios na forma como hoje a política é exercida. Você pega desde as emendas de bancada, emendas parlamentares, que é uma ferramenta que qualquer governo usa, né? O Fernando Henrique usava, a Dilma, o Lula usava, enfim. Então, o partido coligado que não fosse a favor de algum projeto no Congresso, não teria as suas emendas liberadas. Né? Então, eu acho que hoje, a forma como elas são feitas, né? Elas são feitas muito mais por interesse, né? Do que efetivamente por ideologia. Você pega o PP com o PT, né? É uma estratégia PSDB pessoal, com o Maluf na época também. É uma Quer dizer, estratégia né? pessoal. É puramente fisiológico. Fisiológico. Então, nessa situação, eu sou contra desta forma. Eu acho que eu não sei quais seriam as regras, mas deveriam ter regras mais específicas para uma coligação efetiva. Fernando, você é contra a coligação? Sou contra a coligação, tendo em vista, né, essas questões aí da cooptação, né, de determinados segmentos da sociedade,
da maioria dos partidos, né? E isso aí gera um dano terrível ao povo, né? Porque tendo em vista que muitas vezes vamos dizer assim, o segmento dos empresários, né, uma classe específica da sociedade que tem suas responsabilidades, eles cooptam muitos partidos, fazem com que eles trabalhem para os interesses das empresas deles, né? E aí vamos dizer assim, até que isso seja medido ser justo ou não, até que ponto isso é possível ou não é possível, o povo fica esquecido, como não tem ficado. Então eu sou contra pelo fato de que o partido deve se afirmar diante da sua identidade estatutária, sua identidade ideológica, sua identidade com a população que ele representa, e isso seria uma capacidade de transformação que poderia ser feita por meio de uma questão legal, que alteraria as estruturas de poder, né? As estruturas de poder. Seria interessante, não coligação, sem dúvida. Quer fazer uma... Não, era só uma questão da representatividade em termos do Congresso Nacional. Quer dizer, hoje existem parlamentares do que interesse rural, do meio ambiente, dos médicos, dos evangélicos, né? Eu acho que são isso, né? Dos homossexuais, enfim, não sou nada contra, muito pelo contrário. Mas assim, eu acho que isso de uma certa forma é legítimo, né? Você ter representatividade dentro do Congresso, né? Para defender interesses de um segmento, né? Que vá trazer benefício efetivamente para a sociedade, né? Isso, quer dizer, pega um pouco na questão da coligação também, mas a coligação hoje virou mais um negócio do que efetivamente uma proposta ideológica de você fazer um governo efetivamente com um foco numa ideologia mais clara e que vá ao encontro da sociedade e da população. Outra coisa também, né, da não coligação, tem em vista os recursos que cada partido tem, né? E a divisão desses recursos entre os partidos. Porque eu dividiria os partidos que não aceitam recurso, né, privado, e os que aceitam. Né? Os que não aceitam, 3. Pois bem, 27, mas é um extremo que, vamos dizer assim, precisa se colocar, né, em destaque, tendo em vista que os princípios apontados por alguns partidos são mais defendidos do que outros. Mas vai de quem financia quem está defendendo o interesse partidário, né? E aí... Vamos falar um pouco de Tapetininga aqui antes de terminar o programa? Vamos. Só para falar que o Jornal Cidade Livre está dando uma ênfase maior nessa questão da reforma política para informar você, tapetiningano, aí que provavelmente se deparará com o plebiscito, com várias perguntas e indagações. Então a gente já está adiantando esse plebiscito para você ter a noção do que será perguntado, né? E ver a total divergência em relação aos assuntos aqui. Surgiu por um fato 3 opiniões, então realmente é um tema muitíssimo polêmico. Mas vamos falar de Tapetininga um pouco nesse finalzinho. Saiu aqui no portal do G1. Obra abandonada gera transtornos e preocupa moradores de Tapetininga. Segundo a prefeitura, a empresa responsável abandonou a construção. Moradores afirmam que o local funciona como ponto de tráfico e prostituição. O abandono da obra de construção do prédio onde funcionaria o posto de saúde da Vila Mazei preocupa os moradores da região. De acordo com os vizinhos do bairro, o local se tornou ponto de uso de drogas. De acordo com o planejamento da prefeitura, a obra deveria ser entregue em dezembro de 2012, mas a construtora responsável abandonou o projeto quando havia concluído 75% das obras. Segundo o aposentado Irineu, sempre que precisa de atendimento médico é obrigado a ir até o posto de saúde do bairro Rio Branco. Já faz tempo que está abandonado, não tem guarda nem nada, está largado, afirma um homem de 70 anos. Investimento errado aqui, Paulo? Não, investimento completamente justo, principalmente para aquela região, né? Eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Saúde por 4 anos, fui um dos responsáveis do convênio entre a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Saúde e Prefeitura, né? Fizemos a licitação da obra, a obra começou e na realidade o que houve foi que o proprietário da empresa que estava... Foi o que faleceu? Que faleceu, que era o Luiz Queiroz, né? Faleceu, houve uma paralisação da obra e aí tinha toda uma questão legal para ser cumprida, né? Entre a Prefeitura e a construtora, para se ela iria, os sócios ou o dono iriam efetivamente retomar a obra ou não. Isso levou um tempo para ser decidido e a Prefeitura não teve outra opção a não ser autuar a empreiteira, porque ela não terminou a obra, né? E aí não houve tempo em 2012 de se iniciar uma nova licitação.
que eu acredito e tenho certeza que a Secretaria da Saúde, né, está providenciando para dar andamento. E é um local efetivamente que necessita mesmo. Eu fui conhecer, fui pessoalmente fiscalizando, não sou engenheiro, mas ia com o engenheiro fiscal da obra, né? E realmente estava numa fase que a gente ia estar entregando mesmo em dezembro. Isso era fato mesmo. Mas com esse acontecimento, infelizmente, a questão burocrática impediu que a obra fosse terminada. Ainda sobre essa questão burocrática, né, essa questão das licitações, né, e a conclusão das obras, a realização dos empreendimentos realizados com dinheiro público, eu percebo que de uma maneira geral no Brasil, né, a questão da legislação e até das multas e da cobrança e da fiscalização em cima desses recursos que são aplicados nessas tramitações que se dão via, né, a concorrência das empresas que vão desenvolver o trabalho de uma obra, ainda são muito... Tipo assim, os legisladores brasileiros têm que olhar com mais cuidado para essas leis de licitações públicas, de concessão de recursos. Porque até então, a gestão pública hoje, muitas vezes, como aconteceu esse fato da morte, né, do cidadão e tudo mais, necessariamente deveria ter um responsável pela empresa que deveria encaminhar e conduzir o projeto até o seu final, entregar e acabou. Se ele não fizer, enfim, aí ele vai sofrer a pena. E isso foi discutido, inclusive, com a proprietária. Não tinha outro, né? Ele que era o engenheiro. Ele que era o engenheiro todo. Então, nesse caso específico, né, uma fatalidade. A pessoa disse assim, olha, nós não, até procurou alternativas, né? Nós procuramos, eles procuraram e sugerimos que eles procurassem alternativas, para que não houvesse a parada da obra e que também não houvesse uma penalização para eles. Sem dúvida. Só que, uma adequação, né, às circunstâncias. Só que, infelizmente, as pessoas que estavam decidindo sobre continuar ou não, decidiram não continuar. Então aí isso aí, entrou, tendo em vista, entendeu? Essas penalidades todas, né, que são, por sua vez, muitas vezes desnecessárias que ocorram. E se arrasta. E isso é questão de que a questão das licitações mesmo, se não me engano, acho que o próprio Renan mesmo, entrou com vistas a avaliação no propósito no APEC, né, projeto de emenda à Constituição, que altera essas questões aí que vão balizar essas negociações entre o setor público e a iniciativa privada que desenvolve isso. Mas eu acredito que a questão, né, ressalvando aí essas fatalidades todas, né, as adequações que possam surgir, muitas vezes, por exemplo, o ginásio Mário Carlos aqui no centro. Está parado. Né? E outra coisa, a empresa que ganhou dinheiro ali, eu tenho certeza que ela usou o dinheiro inteiro ali e não conseguiu terminar. Por quê? Que o projeto foi estimado a um custo e vai ser entregue a outro? Por causa do tempo que demora a construir. Mas tinha que haver leis que pudessem esclarecer isso e ajustar isso. Né? Também tem algumas outras questões que, assim, às vezes, as empreiteiras entram com uma margem de lucro menor, né, para ganhar e depois ela vem com aditivo financeiro, né, que a Lei 866 permite, né? E quando você vai para a licitação, o poder público, no caso a prefeitura, ela já tem uma planilha de custo, né, baseado em listas do Sinduscom, da Sinap, que são listas oficiais, onde você tem os preços de tudo. De mercado, de mercado. Aí você vai lá e põe. Aí ele entra com um valor mais baixo, né, para ganhar a licitação, depois lá na frente ele vem com... Aí tem todo um estudo que pode ou não ser cedido esse ajuste financeiro. Mas normalmente né? Luiz Fernando Vale, essa situação aqui lá na Vila Mazei. Infelizmente a população acaba perdendo, né? O posto de saúde é extremamente necessário para qualquer bairro. Fundamental. E se locomover da Vila Mazei até Rio Branco, sendo que poderia já ter tido até o posto pronto. É longe da Vila Mazei. Sim. Aí quem totalmente prejudicado é a população. Vai saber por e você vê uma coisa, desculpe, só complementando, eu não estou me estendendo muito o assunto, da Vila Santana. Né? A Vila Santana, eu conversei, por acaso encontrei, já não estou mais na prefeitura, mas assim, sempre tem uma ligação sentimental com o que você deixou. Né? Sim. E conversando com o empreiteiro, ele falou, olha, já está entregue, está pronto. Né? Agora tem todo um processo de você pôr os mobiliários, fazer o concurso para alocar recursos humanos para funcionar. E essa da Vila Santana, ela vai desafogar o Genefredo, que hoje é um... Superlotado. Então, a população da Vila Santana, ela vai toda para o Genefredo. Né? E com essa da Vila Santana,
a população de lá e daquela região não precisa mais ir para o Genefredo, desafoga o Genefredo, né, e beneficia o paciente ou o cidadão que precisar de um atendimento. É uma situação complicada, né? Às vezes você está... Coisa simples, né? Você tem que falar assim, não, vai no posto de saúde. Pô, mas quando você vai, o posto de saúde está lotado, não dá nem para você passar, senão você sentiu aquele mal-estar à noite. O posto de saúde não funciona à noite. Você tem que ir no Você hospital. só tem o Bela Vista, que funciona até as 23 horas, né? Rio Branco também. O Rio Branco, não o Bela Vista, é o Rio Branco até as 23, né? E o pronto-socorro municipal. Tem uma cota de pessoas que podem chegar e em determinado horário eles fecham antes, se for o caso de ultrapassar. Isso é uma questão de logística que não vai ter como atender todo mundo, então eles precisam fazer isso. Infelizmente. A gente não sabe quantas pessoas Cada vão ficar bairro é uma doentes um realidade, dia. né? E essa questão toda, o que você acha? Eu acho que assim, novamente é um problema grave que foi o edifício não terminou de ser construído pelos motivos que o Paulo explicou, né? E aí tem as questões de legislação, de licitação, que assim, a burocracia vai atrasar para que aquilo seja retomada, a construção ou a reforma. Mas eu creio que a administração pública poderia ter uma maneira de olhar mais ampla para a situação, porque a construção não foi entregue, tudo bem, mas a população também está reclamando de um problema secundário muito grave que aconteceu por causa disso. A questão da segurança, a questão da segurança daquele bairro, né? Porque qualquer Piorou a construção, situação, né? Exatamente. Qualquer melhorar, construção abandonada, isso é pior. Qualquer construção abandonada, ela vai atrair o quê? Ela é abandonada, tem pouca iluminação, não tem ninguém ali tomando conta. O que vai atrair? Coisa que você não pode fazer em público. Então ela vai atrapalhar a segurança. Então eu acredito que a administração pública, se tivesse um olhar um pouco mais amplo, bom, peraí, fazer uma nova licitação demora, encontrar uma empresa que termine a obra demora, tudo bem, mas a gente tem uma questão urgente que a gente, vamos tentar colocar uma iluminação ali para bloquear, para trazer uma segurança, para que esse problema secundário seja eliminado, porque é uma coisa muito grave que está acontecendo, né? Essa reclamação do pessoal. Além de não ter sido entregue o posto de saúde, aconteceu um fato novo negativo que não tinha antes dessa construção. Então, maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer a presença dos meus convidados. Fernando, volte sempre, que não é Fernando Henrique por causa do FHC. Não é. Obrigado, Fernando. Muito bom ter você aqui hoje. Estamos aí, fico grato aí pelo convite, a todos que puderam nos ver pela internet aí. Um abraço para minha família aí que está me vendo também. E estamos aí à disposição aí para bater um papo legal aqui com o pessoal aqui do Cidade Livre. Obrigado. Paulo, volte sempre. Obrigado, Gustavo. Trazer você aqui para só falar de saúde, porque você é uma pessoa que entende muito da área. Estarei disponível. Aquele dia você me mandou mensagem, eu vi depois, porque estava com um problema. Sabe? Mas depois você colocou lá, postou, eu vi. No final você comentou. Isso, exatamente. Mas obrigado pela sua participação. Mas eu gostaria assim, de participar, né, com outros convidados, e para mim foi um prazer ter participado com o Vinícius, com o Fernando, com o Fernando Henrique, com os amigos de Face. De Face, né? A gente se conheceu pelo Face, já batendo papo. Já. E assim, estamos aqui para poder ajudar a esclarecer algumas coisas dentro daquilo que a gente conhece, para a população de Tapetininga. E também, se pedir para meus filhos assistirem, não sei se eles estão assistindo, um beijo para os dois. Maravilha. Luiz Fernando Vale, obrigado. Opa, muito obrigado, Gustavo. Agradecer mais uma vez aí a TVI para me dar essa chance aí, mandar uns abraços para meus alunos que estão assistindo, né? Estão falando que eu estou ficando famoso, que eu estou aparecendo na televisão. Os colegas de mesa aqui, que foi um espaço democrático muito bom para a gente estar discutindo essas ideias. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Volte sempre ao Jornal Cidade Livre. Prazer ter você aqui. Foi muito bom, gostei muito de vir também. Foi um bate-papo muito legal, eu acho que tudo pode agregar, a gente pode usar tudo a favor da gente. E muito obrigado, e sempre que vocês quiserem podem me chamar. E se eu puder falar alguma coisa para a população, a dúvida sempre é a melhor amiga de vocês, sempre duvidem das coisas, não aceitem tudo como verdade. Aqui a gente só está dando a opinião da gente, está fazendo debate, e não há verdade absoluta. Maravilha, obrigado a todos vocês. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria mandar um abraço para o povo estadunidense pelo seu aniversário aqui de independência, né? Conhecidos como norte-americanos. Então fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta no Jornal Cidade Livre. Até lá. Norte-americano.